Olá, passando para deixar mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, nesse dia que o Senhor preparou para nós. O dia hoje está lindo, céu azul, muito sol, e a palavra do Senhor diz: esse é o dia que o Senhor nos fez, né? Fez para nós. Então, que nós possamos regozijar e se alegrar em mais um dia com saúde, com vida, com disposição e fé para crer nas maravilhas que o Senhor ainda há de realizar nas nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre prioridade. Como que anda as tuas prioridades? Falar sobre prioridade é muito importante, porque se nós não atentarmos para essa questão de prioridades, nós acabamos atropelando as coisas nas nossas vidas e colocando coisas na frente que não deveriam estar. Coisas essas que muitas vezes vão impedir o nosso crescimento e desenvolvimento na fé. Eu quero falar de duas prioridades indispensáveis, duas prioridades que elas precisam ser mantidas nas nossas vidas todos os dias e precisamos estar vigilantes e atentos para não deixar que outras coisas, né, elas tomem o lugar dessas duas coisas que precisam ser prioridade todos os dias nas nossas vidas. Nossa primeira prioridade se chama Deus, se chama Jesus. Como que está Jesus na sua vida? Jesus está sendo centro, Jesus está sendo prioridade. Nós precisamos priorizar ao Senhor todos os dias nas nossas vidas. O Senhor, ele precisa assumir de fato o senhorio de nossas vidas. Ele precisa ser o primeiro. Nós não podemos deixar para depois, buscar a Deus depois, orar depois, ler Bíblia depois. Isso não é prioridade. Quando eu deixo as coisas espirituais para depois, eu estou dizendo que isso não é prioridade para mim. Então eu preciso estar atenta e não deixar com que as coisas desse mundo, as distrações e coisas que são até dignas, né, que são até interessantes da gente pensar, que são válidas, né, se a gente não vigiar, acabam nos roubando da nossa prioridade central, que se chama Deus. Eu quero trazer para nós dois personagens bíblicos que eu amo, que nos falam e que nos ensina sobre prioridade. A primeira é Maria. Nós vemos que quando Jesus ele entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele chega, ele entra naquela casa e as duas estavam ali trabalhando como mulheres, donas de casa, estavam ocupadas com seus afazeres, mas quando Jesus entra, imediatamente Maria deixa tudo. Ela entende que aquele momento é o momento de priorizar a presença do Mestre, é o momento de priorizar a presença daquele que estava na sua casa, que não era qualquer pessoa, era o Senhor Jesus, né? Não que as coisas que ela estava fazendo não fossem importantes, era importante sim. Nós como mulheres precisamos cuidar bem da nossa casa, da organização, do bom andamento, como diz lá em Provérbios 31. Mas nós precisamos entender, nós precisamos ter o discernimento, né? Quando é necessário parar por um pouco para priorizar aquilo que é mais importante. E foi exatamente isso que Maria fez. Ela deixou tudo, deixou a louça, deixou a roupa, deixou a comida para sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Isso é prioridade, é eu deixar, porque eu vou te falar, se você não se esforçar realmente para deixar coisas que estão te distraindo, você nunca vai conseguir fazer com que Jesus seja prioridade na sua vida. Então Maria, ela teve que parar aquilo que ela estava fazendo, que era importante também, para valorizar aquilo que era mais importante ainda, que era a presença do Mestre. A gente vê que Marta já não fez igual, Marta já fez diferente, Marta continuou nas suas ocupações do dia a dia, Marta continuou ali lavando, passando, cozinhando, fazendo as coisas de casa, né? E ela fica tão indignada porque Maria deixa tudo para ouvir Jesus, que ela questiona Jesus e ela diz: Mestre, será que não te importas que minha irmã ela me deixa aqui sozinha? Ordena ela que ela venha me ajudar a fazer as coisas de casa. E é impressionante a resposta de Jesus para Marta. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Mas, no entanto, uma coisa só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Então Jesus, ele enfatiza o nome Marta, Marta. Ele quer chamar a atenção de Marta para que Marta pudesse refletir.
nas escolhas em que ela estava fazendo, nas prioridades que ela estava tomando. Jesus queria mostrar para Marta que a atitude de Maria em priorizá-lo foi a melhor escolha, foi a escolha mais correta a se fazer, que isso não seria tirado nunca mais de Maria. Aquela boa parte que Maria estava escolhendo de sentar aos pés de Jesus era eterno. Eu quero dizer para nós que nós precisamos escolher estar aos pés de Jesus, porque todas as vezes que nós paramos tudo para ouvir Jesus, aquilo é registrado no nosso coração, no nosso espírito e nos fortalece a cada dia e é eterno, porque as coisas espirituais elas são eternas, mas as coisas dessa terra elas são apenas dessa terra. Jesus estava dizendo: Marta, daqui a pouco você vai ter que limpar de novo, amanhã você vai ter que cozinhar de novo. As tarefas diárias elas são repetitivas e elas têm que fazer todos os dias. Então, se você não decidir priorizar, você nunca vai conseguir parar e deixar de fazer para me ouvir. Então nós precisamos ter essa consciência de que se nós não decidirmos, se nós não nos posicionarmos e falarmos: agora eu vou parar por um minuto, agora eu vou deixar um pouco o que eu estou fazendo para orar, para ler Bíblia, para buscar o Senhor, nós nunca vamos conseguir, porque sempre vai ter coisas pra gente fazer, principalmente nós que somos mulheres, sempre vai ter, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Então, se você não se posicionar e dizer: buscar a Deus é prioridade na minha vida, eu preciso ter um tempo de oração, eu preciso ter um tempo de jejum, eu preciso ter um tempo de leitura da palavra, se você, minha irmã, não se posicionar quanto a essa questão, você nunca vai conseguir ter um nível de intimidade profundo com Deus. Teu relacionamento com Deus sempre vai ser raso e superficial. E qual a tendência de quem tem um relacionamento raso e superficial com Deus? Murmuração, reclamação, insatisfação. E não é isso que Deus quer. Deus não nos chamou para sermos mulheres reclamonas, mulheres insatisfeitas, mulheres aborrecidas por conta das múltiplas tarefas que nós temos para fazer. Não. Deus te chamou para você levar um fardo leve e suave, mas você só vai saborear, você só vai poder usufruir desse fardo leve e suave quando você aprender a priorizar Deus na sua vida, quando Deus for prioridade, quando Deus for o centro todos os dias da sua vida, da sua e da minha também. E outro exemplo que eu acho interessantíssimo sobre alguém que priorizou a Deus, além de Maria, né, foi Daniel. Daniel foi um homem, um jovem, né, que foi levado para a Babilônia, levado cativo ali. Ele foi chamado, escolhido para trabalhar no palácio. E nós vemos que Daniel, ele tinha uma tarefa, ele tinha responsabilidades ali no palácio. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que 3 vezes ao dia, Daniel, ele parava tudo para fazer o quê? Priorizar a presença de Deus. Daniel deixava tudo para orar, para buscar o Senhor, ele parava. Então Daniel não era alguém desocupado, ele tinha os seus afazeres, ele tinha a sua missão ali no palácio, só que ele entendia que maior do que a sua missão no palácio era a sua missão com Deus, era o seu relacionamento com Deus, era a sua intimidade com o Senhor, e ele não poderia nunca deixar isso de lado. Então Daniel foi um jovem que priorizou a presença de Deus na sua vida. E olha que Daniel estava num ambiente hostil, né, num local totalmente idólatra, mas o que fez Daniel se manter íntegro, né, ali na Babilônia foi justamente ele alinhar a visão dele com o céu, buscando ao Senhor todos os dias da sua vida enquanto ele estava ali. Então, o que nós precisamos fazer se nós quisermos vencer, se nós quisermos superar as adversidades, as lutas, os desafios diários, né? Nós precisamos priorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tem que ser o centro, né? Porque quando um homem ou uma mulher de Deus busca Deus em prioridade, Deus também ele vai nos priorizar. Nós nos tornaremos prioridade para Deus. Daniel foi prioridade para Deus. Por quê? Porque Deus também era prioridade no coração e na vida de Daniel. Ele não deixava, nem quando foi proibido ele se prostrar e fazer oração ao Deus dele, ele falou: não, eu me nego, eu me recuso, porque é uma prática que eu não posso abandonar, que é buscar ao meu Deus, é falar com ele todos os dias. Ele se ajoelhou ali, abriu a sua janela e não estava nem aí para o que as pessoas iam pensar, para o que as pessoas iam dizer. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus por conta de falatórios, por conta do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Entenda uma coisa: a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus independe de outras pessoas, independe das circunstâncias, só depende de uma posição e de uma atitude sua. E nós precisamos todos os dias decidir buscar o Senhor e fazer dele prioridade nas nossas vidas, independente de qualquer coisa. Porque quando Deus ele é prioridade,
nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos maduros e nós nos tornamos capazes de vencer as situações adversas do nosso dia a dia com fé, com resiliência e com determinação. Então priorize ao Senhor, né? Comece esse ano de 2025, que já estamos praticamente terminando aí o mês de janeiro, né? Priorizando ao Senhor todos os dias, de janeiro a janeiro, né? Que nós possamos buscar ao Senhor, que Deus seja o centro. Não comece animado e no meio do caminho você vai desistindo, vai perder. Não, declare que você vai vencer, que você vai conseguir manter prioridade nas coisas espirituais, que vem passar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até chegar dezembro e você não vai se perder, você não vai se distrair, você não vai deixar com que outras coisas te roubem de Deus, mas que você vai priorizar fazer de Cristo o centro de tudo. E eu vou te dizer que você vai ter um ano extraordinário, porque Deus honra todos aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam também pelo Senhor serão desprezados. Então que nós possamos, assim como Daniel, assim como Maria, que nós possamos priorizar a presença de Deus todos os dias nas nossas vidas, até que Cristo volte para nos levar com Ele para morar eternamente no céu. Amém? E outra prioridade que nós não podemos deixar é a nossa casa, é a nossa família. Nós também precisamos priorizar a vida dos nossos filhos, priorizar o nosso esposo, porque muitas vezes nós estamos naquela correria, a gente se dedica muito para as coisas de fora, muito para outras coisas, né? E a gente acaba deixando a desejar quanto à família, né? Eu quero dizer que família é um presente de Deus, a tua família é um presente de Deus, foi o Senhor quem te deu. Então honre a tua família, honre a tua casa, honre teu esposo, você que é casado, honre a tua esposa, você que é casado, honre teus filhos, teus pais, priorize passar tempo de qualidade com a sua família. Porque Deus, Ele vai pedir contas de como nós administramos também a nossa casa e a nossa família. Então priorize momentos de lazer, momentos de devocionais familiares, reúna a sua casa, reúna a sua família para juntos buscarem a Deus, tire um tempo para brincar com seus filhos, você que tem filhos pequenos, tire um tempo só você e seu esposo, a sua esposa, para que vocês possam desfrutar da companhia e da presença um do outro, porque Deus ama a família nasceu no coração de Deus, e nós sabemos que é um adversário, é um inimigo sagaz, chamado Satanás, que quer destruir os lares, quer destruir as famílias. Então nós não podemos deixar de vigiar e de priorizar a nossa família, buscando ao Senhor e trazendo Deus para o centro das nossas casas, trazendo Deus para o centro da nossa família. E um exemplo de alguém que priorizou a sua família foi Noé. Noé foi um homem que recebeu uma missão desafiadora de Deus numa época muito difícil, não diferente, né, da nossa, né, uma geração corrupta, pecadora e cheia de imundícias, né? Deus decidiu destruir toda aquela nação justamente por conta do pecado, mas Deus falou para Noé: Noé, você é um homem que agrada o meu coração. E eu vou te dar um desafio, né? Deus dá um desafio para Noé, que é construir a arca, para que ele e a sua família pudessem ser salva. Então nós vemos que Noé, ele priorizou obedecer a Deus e ele priorizou manter a sua família guardada. Ele priorizou manter a sua família protegida dentro daquela arca, né? Para que os seus filhos, as suas noras não se contaminassem com o pecado externo que rodeava toda aquela cidade. Então Deus também nos desafia, Ele conta conosco nessa missão de cuidar bem da nossa família, de orar, de interceder, de pregar a palavra para os nossos familiares, porque Deus, Ele tem salvação para a minha casa e para a tua casa. Creia no Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz: crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E essa promessa também é para nós, então tome posse. Declare a palavra, declare salvação sobre a sua casa, declare salvação sobre toda a sua família. Eu vim de um lar onde nenhum dos meus familiares eram cristãos, e eu assumi a responsabilidade de tomar posse dessa palavra e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, graças a Deus, muitos dos meus familiares se prostraram rendidos aos pés do Senhor Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu quero dizer que nada para Deus é impossível. Ame a sua casa, ame a sua família, valorize o lar que Deus te deu. Não compare a sua família com a família de fulano ou de ciclano. A tua família é única, é um presente precioso dado pelo Senhor, para que você possa honrar, para que você possa zelar e que você possa cuidar. Mas nós nunca conseguiremos honrar a nossa casa e cuidar bem do nosso lar se Cristo não for prioridade. Então nós não podemos inverter a ordem das prioridades na nossa vida. Quando eu amo a Cristo,
Em primeiro lugar, eu busco a Ele de todo o meu coração, Ele me dá força, Ele me dá capacidade e maturidade para que eu possa administrar minha casa, administrar minha família e todas as demais áreas da minha vida. Então, o segredo é priorizar Deus, priorizar a família e todas as demais coisas estarão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós e o Senhor nos dará a vitória. Amém? Então, que essa palavra ela possa ter atingido o mais profundo do teu coração e que nós possamos alinhar tudo aquilo que nós temos feito nessa terra com aquilo que é do céu, com aquilo que o Senhor já estabeleceu, que nós possamos abrir mão do que tiver que abrir para tornar Cristo prioridade nas nossas vidas, como Daniel fez, como Maria fez e como Noé fez também. Amém? Que Deus te abençoe.